Olá, pessoal! Aqui quem fala é a professora Michele Barros, tudo bem? Dando seguimento ao nosso treinamento da Olimpíada Brasileira de Astronomia, semana 3. Então, vamos ver algumas questões que foram retiradas todas lá do site da OBA. Quem quiser ver mais, esteja à vontade. Os satélites de observação da Terra fazem uso de órbitas polares distantes, cerca de 800 quilômetros da superfície da Terra. Aqui, gente, não tem muito o que comentar. A resposta é certo, tá bom? Quem quiser se aprofundar, pode buscar mais informações sobre o assunto. Considerando-se que a distância entre a cidade de São José dos Campos e o Rio de Janeiro é de 350 quilômetros, quantas horas levaria um automóvel movendo-se à velocidade média de 100 km por hora para ir de São José dos Campos até o Rio de Janeiro? Aí você tem as 4 opções. Eu vou pensar assim: se em 1 hora esse carro move-se 100 quilômetros, em 2 horas ele vai se mover 200, em 3 horas ele vai se mover 300. Então, quer dizer que em 4 horas ele deve se mover 400 quilômetros. Mas a minha pergunta não são de 400 quilômetros, são de 350. Então, eu vou supor que o meu carrinho vai levar um total de 3 horas e meia. Mas se eu quiser fazer uma fórmula, eu posso colocar. Eu sei que velocidade média é a divisão do nosso Dzinho sobre o T, que é a distância sobre o tempo. Mas aí eu não estou perguntando velocidade média, eu estou perguntando o tempo. Então, o tempo é a divisão da distância pela velocidade média. Quanto é essa distância? 350 km. E quanto é a velocidade média? 100 km por hora. Fazendo essa divisão, nós vamos achar 3 horas e meia. Sim, e era a primeira alternativa. Certinho? Vamos adiante. Satélites artificiais são feitos pelos homens para girar em torno da Terra com os mais diversos objetivos. O caminho percorrido pelos satélites em torno da Terra denomina-se órbita. As órbitas da maioria dos satélites assemelham-se a um círculo. Foguetes são utilizados para colocar os satélites em órbita. Responda se a seguinte afirmação está certa ou errada. Quanto maior a distância do satélite à superfície terrestre, maior é a sua velocidade. Gente, se ele está distante, então essa velocidade dele não pode ser tão rápida. Se ele tem que percorrer maiores distâncias, então quer dizer que a velocidade dele vai ser a mais baixa. Então, essa alternativa está errada. Você marcaria errado. Devido à falta de filtragem da radiação solar ultravioleta pela atmosfera, os astronautas em atividade extraveicular, quer dizer, quando eles saem lá, da sua estação, devem usar capacete com visor especial que filtre e reflita a radiação solar nociva. Gente, aqui não tem muito o que pensar. É verdade, meu amor. Se você aqui na Terra, você já tem que usar alguma coisa para filtrar a radiação solar, imagina quem está lá perto dele, né? Então, aí que tem que se proteger mesmo, tá bom? Então, a resposta é certo. Olha aqui um aviãozinho, tá mostrando aí, né? O que é que vai influenciar na hora que ele for decolar ou ele for aterrissar, tá bom? Sabendo que quanto maior for a velocidade do avião em relação ao ar, maior será a força de sustentação, qual das alternativas abaixo é a mais indicada para a decolagem de um avião? Então, o que a pergunta está te dizendo? Ela está te dizendo que quanto mais força ele fizer para subir, então ele vai ter mais sustentação. Então, nós poderíamos pensar que ele deveria decolar a favor do vento, né? Mas não. A pergunta, o enunciado está te dizendo que quanto mais força ele fizer, mais ele vai se sustentar. Então, ele tem que decolar contra o vento, no sentido oposto ao vento.
Então, na hora que ele vai fazer essa decolagem, tem lá os aparelhinhos, né, chamado biruta, que esse biruta não é doido não, mas esse biruta, ele vai dizer a posição do vento. O vento tá vindo de onde, tá certo? E também tem outro aparelhinho chamado anemômetro, que é para medir a velocidade dos ventos. Então, aqui seria decolar contra o vento, no sentido oposto. Satélites artificiais são feitos pelos homens para girar em torno da Terra com os mais diversos objetivos. O caminho percorrido pelos satélites em torno da Terra denomina-se órbita. Eu já ouvi falar disso nesse instante, foi. As órbitas da maioria dos satélites assemelham-se a um círculo. Foguetes são utilizados para colocar os satélites em órbita. Sim, já sei disso. Responda se a seguinte afirmação está certa ou errada. A Lua é um satélite artificial da Terra porque foi feita pelo homem. Que homem foi esse, hein, meu irmão? É claro que a resposta é errada. Onde é que já se viu se a Terra foi feita por ninguém? Foi feita pelo Senhor Deus, né? E a Lua também, ela não é artificial, ela é o nosso satélite natural. Considerando-se que um satélite é colocado em órbita a uma velocidade de 27.800 km por hora e um avião atinge uma velocidade de 1.000 km por hora, depende do avião, viu? Determine quantas vezes o satélite é mais rápido que o avião. Aqui tá muito fácil. Eu vou apenas dividir o maior pelo menor, ou seja, 27.800 por 1.000. Então, já estou vendo aqui de cara que vai dar o quê? 27,8. Olha a continha bem facinha, né? 27.800 dividido por 1.000, 27,8. Beleza? O portal Monitoramento de Queimadas e Incêndios por Satélite em Tempo Quase Real, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, faz o monitoramento de focos de queimadas e de incêndios florestais detectados por imagens de satélites de todo o território nacional, incluindo as regiões do Cerrado e da Amazônia. Os dados são atualizados a cada 3 horas. Os dados gerados são distribuídos para o público, em geral, por meio da internet, www.imp.br/queimadas. O combate às queimadas é de responsabilidade de outros órgãos governamentais, para as quais o INPE disponibiliza seus dados. Qual das afirmativas está incorreta? Vamos lá. O uso de imagens de satélites é conveniente para monitorar grandes biomas como o Cerrado e a Amazônia, que possui grandes extensões territoriais. Certíssima. Os focos de queimadas são identificados a partir de imagens obtidas por satélites. Sim! As informações disponibilizadas no portal do INPE são atualizadas 8 vezes por dia. Vale, professor, como é que eu vou saber que é 8 vezes por dia? Meu amor, ele diz que a cada 3 horas ele atualiza. Então, como o nosso dia terrestre tem 24 horas, 24 a cada 3 horas vão ser atualizadas 8 vezes por dia, tá certo? O combate às queimadas é de responsabilidade do INPE. Falsa. Essa está incorreta, porque ali disse que o combate das queimadas é de responsabilidade de outros órgãos governamentais. O INPE ele vai dizer onde está acontecendo, mas a responsabilidade não é dele. Ok? Esse satélite vai fazer a sua voltinha pela Terra quantas vezes por dia? 16 vezes. 16 voltas. E aqui há um TBT bem legal. Foi o dia 9/9/2009, lá na nossa escolinha, no Torres de Melo. Nós temos aqui a professora Michele, aqui o irmão da professora Michele e aqui o nosso astronauta brasileiro, né? Que veio aqui com a camisa da NASA e ele visitou a nossa escola nesse dia icônico, porque 2 alunos nossos ganharam medalhas a nível nacional na nossa Olimpíada Brasileira de Astronomia. Pois bem, vamos ficando por aqui por hoje. Professora Michele,
deixando um abraço virtual. Beijinho, tchau, tchau.